A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O termo ensino híbrido ganhou destaque não só nos meios de comunicação, mas também na vida de estudantes, pais e professores durante a pandemia de Covid-19. Para muitos, essa modalidade é apenas a mescla entre as versões presencial e à distância do ensino tradicional. Mas será que é só isso mesmo? No USP Analisa desta semana, você vai entender melhor o que é o ensino híbrido e como ele pode ser um importante aliado no aprendizado de crianças e jovens. Quem conversa conosco hoje é a pedagoga, ex-presidente do INEP e atual presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, Maria Inês Fini. Professora, seja muito bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada, viu, Thaís? Agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos vocês. Professora, como a gente comentou na introdução do programa, a necessidade de oferecer educação remotamente por conta da pandemia trouxe uma discussão maior sobre o ensino híbrido. Porém, muita gente faz confusão sobre essa modalidade. Afinal de contas, o que é o ensino híbrido? Veja bem, Thaís, com todo respeito e todo carinho a vocês, se nós falarmos só de ensino híbrido, nós excluímos a aprendizagem híbrida. Então, nós temos usado na nossa associação o conceito de educação híbrida, que é aquele que combina ensino e aprendizagens presenciais com ensino e aprendizagens remotas. E é muito diferente de educação à distância, porque isso não é permitido na educação básica do Brasil. Além disso, a escola presencial é a etapa obrigatória pela qual vamos lutar todos, sempre, porque a escola presencial faz falta na vida de todas as crianças. Então, a educação híbrida complementa o ensino e aprendizagens presenciais, mas não substitui. Perfeito, professora, correção feita. A legislação educacional brasileira fala apenas sobre educação formal presencial e à distância, como você já comentou. Existe algum movimento para alterar essa legislação e incluir especificamente a educação híbrida? O que precisa ser feito nesse sentido? Olha, Thaís, a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, ela nasce no meio da pandemia, nasce da necessidade de alguns educadores de apoiarmos a escola brasileira neste e no outro assunto que estava preocupando, como se sabe, né? Foi nos imposto um isolamento físico, os professores e gestores tiveram que descobrir novas maneiras de levar o ensino de maneira remota, enquanto não se podia ter os encontros presenciais, e a associação nasceu, estamos aí há 1 ano de existência apenas, mas atuando muito no esclarecimento deste conceito de educação híbrida. Veja bem, Thaís, na sociedade que nós vivemos, todo mundo, a sociedade é híbrida. Eu tenho ouvido falar agora, esse termo tem investimento híbrido, saúde híbrida. O que a educação híbrida ganhou com a pandemia? Ela ganhou um holofote enorme. E nós temos levado essa discussão, porque você precisa ter muito bom senso, né, para compreender que não vamos abrir mão do presencial, mas não podemos negar todos os benefícios que traríamos se nós pudéssemos usar ensino e aprendizagem remotas levadas das maneiras que as escolas e as famílias podem receber. E uma dessas atuações da ANEBI foi exatamente participar das discussões do Conselho Nacional de Educação, que está discutindo tanto para a educação básica como para o ensino superior, inclusive se há necessidade de uma legislação específica. Eu tenho falado, Thaís, para alguns conselhos estaduais de educação também, e tenho pedido a eles muito bom senso para que você não regulamente de maneira muito rígida, por exemplo, estabelecer porcentagem de horas para o presencial, horas para a distância. Enfim, eu acho que é um momento onde os legisladores e o Conselho Nacional parece estar fazendo isso, tem que ter muito equilíbrio, porque nós não podemos abrir mão dos 200 dias presenciais das crianças na escola. A gente sabe que, para muitas das nossas crianças brasileiras, a escola é a primeira e será a única instituição organizada com a qual elas vão interagir, uma instituição que tem horários, que tem deveres, que tem disciplina,
que tem uma definição de papéis muito importante: papel de aluno, papel de professor, papel de amigo, papel de crítico, papel de colaborador. Enfim, as crianças, desde a educação infantil até o final do ensino médio, constroem os seus papéis, a sua cidadania, a sua autonomia no ambiente escolar. É lógico que isso começa com a família, mas na escola a gente usa o conhecimento como grande pretexto para formar esses cidadãos. Então, a escola presencial nunca deverá ser substituída por nenhuma etapa remota, principalmente na educação básica. Por quê? Você pressupõe, por exemplo, que o aluno, para trabalhar no remoto, ele tem que ter autonomia, controle do seu tempo, dedicação, concentração na tarefa. E este aluno nós precisamos ainda formar, porque, tradicionalmente, na nossa maneira mais conservadora, nós queremos um aluno calado, né? Treinava a memória dele para a resposta certa, para problema conhecido, mas os problemas estão mudando. Então, para nós ajudarmos o aluno a desenvolver algumas estruturas de inteligência e socioemocionais, para poderem ter resiliência, enfrentar problemas novos, aprender a metodologia de descoberta de problemas novos, metodologia de processos, metodologia de projetos, pesquisadores, buscadores de informação, nós precisamos transformar a escola presencial também, mas nem por isso deixaremos de aproveitar todos os benefícios da etapa remota, né? Seja para pesquisa de projeto, para busca de informações, para tarefas individuais. Lembre-se que nós já tínhamos uma lição de casa, então híbrido nós sempre fomos. Agora ganhamos a oportunidade de sermos híbridos de maneira muito melhor. Então, o que eu estou lhe dizendo é que nós estamos acompanhando tanto a Frente Parlamentar Mista de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado, com mais de 300 parlamentares envolvidos. Nós temos participado de discussões no Conselho Nacional, no estadual e nos municipais, para que não haja um engessamento da legislação, o que contraria totalmente essa autonomia que a escola ganhou para definir o seu projeto pedagógico e o longo caminho que ainda temos para fazer um projeto híbrido. O professor Mozar Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, aqui no Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, costuma dizer que a internet é o lápis e o caderno do estudante do século XXI. Como que a educação híbrida pode contribuir para a aprendizagem deste aluno que a gente tem hoje? Olha, veja bem, Thaís, em primeiro lugar, né, o INEP fez uma pesquisa, aqui, junto com o censo de 2020, o INEP fez 15 perguntas só acerca do trabalho na pandemia. E você pode constatar, por exemplo, que para 85% dos alunos da escola pública brasileira não havia plataforma digital. Então, isso que o nosso querido Mozar, nosso conselheiro aqui da ANEBI também, está afirmando, é algo que nós devemos buscar para todas as crianças e jovens brasileiros. Há um envolvimento, uma atratividade, uma facilidade, uma interação que a plataforma digital propõe, que nós queremos que todas as crianças e jovens brasileiros tenham. Crianças e jovens, além dos adultos, é lógico. Mas o Brasil tem um problema de conectividade que é desumano, ele é injusto. Nós não temos acesso a redes de computação internacional para a maioria das nossas crianças e jovens. Então, ainda que busquemos esse ideal, vamos lutar, daí a importância de termos uma atuação nesse sentido, para que aquele fundo de investimento do FUST, que é bilionário, seja investido em mais conectividade para as famílias e para as crianças brasileiras. Enquanto isso, a tecnologia que nós vamos usar para o ensino remoto ainda vai ser o material impresso. Então, eu concordo com o Mozart, acho que isso é um alvo, um objetivo que todos devemos perseguir em todas as frentes possíveis que nós pudermos atuar. Então, isso é uma questão importante para a gente esclarecer, professora. Mesmo a gente falando em todo esse contexto, que, aliás, a pandemia de Covid-19 escancarou essa desigualdade educacional no Brasil, essa diferença entre a estrutura das escolas particulares e as escolas públicas, a gente consegue falar de educação híbrida na escola pública, mesmo dentro desse contexto de dificuldades tecnológicas? Com certeza absoluta, Thaís. Esse, inclusive, foi um dos grandes equívocos que a gente está tentando esclarecer. Veja bem, a educação híbrida ela representa um grande desafio para a escola brasileira, mas ela vai depender do projeto em cada escola.
Porque você vai ter que ter um gestor que vai ser diferente do gestor do passado. Ele vai ter que dirigir uma comunidade que incluiu outras vozes. Ele incluiu a família. Antigamente, a família era coadjuvante. No momento mais agudo da pandemia, ela passou a ser protagonista. E nós, os educadores e as nossas escolas, é que passamos a ser coadjuvante daquela que era a sala de visita dos lares e que passou a ser a sala de aula. Então, esta voz da família tem que ser incorporada na comunidade escolar. Os professores ganharam outra dimensão, Thaís, né? Eles viraram youtubers, autores de vídeo, enfim, eles começaram a fazer um trabalho que obrigatoriamente agora terá que ter uma natureza coletiva. E eu me explico. O professor do 5º ano vai ter que recuperar algumas habilidades que o professor do 4º não conseguiu que os alunos aprendessem. Ele pode até ter ensinado. O professor do 7º vai ter que incorporar alguma coisa do 6º, que, por sua vez, o do 7º vai entregar para o 8º. Então, você vai ter que ter um trabalho coletivo de planejamento. Então, é o outro professor que vai trabalhar no coletivo, que esse gestor vai ter que fazer a gestão dessa outra voz coletiva. E, acima de tudo, os alunos, quer dizer, para eles que nós estamos organizando tudo isso, e nós temos que ajudá-lo a desenvolver esta autonomia. E sabe, Thaisa, eu tenho algumas vezes esclarecido, a gente fala de protagonismo no ensino médio, protagonismo para escolher, projeto de vida, isso não tem nada a ver com o ensino médio, isso começa na educação infantil. É quando você incentiva a criança a ter curiosidade, a fazer pergunta, a inventar coisas. Lá é que começa o protagonismo como forma de autonomia de pensamento. E isso vai se prorrogando quando a gente lhe dá os fundamentos no ensino fundamental, aquele que trabalha com fundamentos, não é? Para que ele possa, então, aí sim, amadurecendo esses fundamentos no médio, pensar nas escolhas futuras. Né? E escolhas, Thaís, que são absolutamente imprevisíveis. Hoje nós sabemos que as profissões no mundo do trabalho mudam a cada dia, e nós temos certeza e plena convicção que essa mudança social invadida pela tecnologia transformou também as profissões. Nós não vamos ter essas mesmas profissões que temos hoje num prazo de 5 a 10 anos. Então, nós estamos vivendo a mudança num momento que não é de inovação, ele é um movimento disruptivo e a gente tem que ter coragem para enfrentá-lo. Professora, você acredita que a educação híbrida pode ser uma ferramenta para ajudar a recuperar essa aprendizagem perdida durante a pandemia e até mesmo evitar o abandono escolar? Eu tenho certeza, Thaís. Veja, nós acabamos de falar das recuperações daquilo que não foi aprendido. Veja bem, eu tenho discordado de colegas porque não existe desaprender, existe não aprender. Então, se o aluno não aprendeu, ele tem o direito de aprender. E veja, o remoto não necessariamente precisa ser na casa do aluno. Pode ser numa outra sala da própria escola, onde se organizam ensino e possibilitam aprendizagens para alunos em níveis diferenciados. Então, veja, se a escola tem um bom laboratório e ela tem gravado, e hoje você tem plataformas gratuitas, né? Só para falar de uma delas, a Khan Academy, por exemplo, te permite organizar uma série de sequências didáticas e de aprendizagem para que os alunos possam repor aquilo que faltou. Então, veja, nós temos que fazer, Thaís, uma busca, não é uma busca ativa, é uma busca incessante por todos aqueles que nos abandonaram, seja qual for o motivo. Ou porque não teve plataforma, ou porque não gostou, ou porque foi jogar bola, não interessa. Volto a dizer, aquela escola que eu citei faz falta para todos, e todos são nossos. Então, o híbrido e o presencial, se bem planejado, até mesmo dentro da própria escola, pode muito ajudar a repor a aprendizagem que faltou. Não se trata nem de recuperação, porque ele não perdeu, né? Ele não teve, ele não desenvolveu. Professora, a gente fala muito de escolas em tempo integral. A educação híbrida, nesse caso, pode ser um complemento para essas escolas? Você pode ter atividades dentro da escola em tempo integral utilizando a educação híbrida? Seguramente, Thaís, tanto dentro da escola como fora.
Veja, a educação em tempo integral, ela custa muito para os cofres públicos, porque você tem que ter o professor monitorando, dupla jornada, etc. Agora, mais do que o custo, você tem que ter um projeto muito bem elaborado. Nós tivemos um gestor público aqui na Secretaria de Educação de São Paulo que fez um projeto dessa natureza e ele não era um projeto atraente. E nós assistíamos, faz muito tempo, assistimos alunos pulando o muro e fugindo do período do contraturno da escola. Então, precisa ser algo muito bem pensado, nada de fora da proposta curricular, mas, além de custo, você tem que ter um projeto muito bem fundamentado. Eu conheço inúmeros de fabulosos resultados, mas você tem que ter um projeto especial. Agora, o híbrido ele pode ser feito de maneira remota também, e não necessariamente no espaço escolar. E ele apresenta, viu, Thaís, uma chance de nós aumentarmos e qualificarmos mais essa jornada diária dos nossos alunos. Mas eu volto a dizer, nós temos que apresentar para o aluno a alegria do conhecimento, o prazer de estudar. Pense bem na escola que você frequentou. Será que tudo que ela te apresentou você tinha prazer ou algumas coisas você engolia com uma porção de água por cima porque não via nem sentido naquilo que estava estudando? Não é? Muito mais tarde que você foi dar valor, espero, né, para tudo que você aprendeu. Agora, o que o momento, o que a mentalidade contemporânea exige da escola é que ela torne evidente para os alunos, seja qual for a faixa etária, o prazer do conhecimento. E aqui eu lembro a palavra do meu guru, né, maior deles, que é o Jean Piaget. Ele dizia que o conhecimento é a maior aventura do espírito humano. E quando eu falo para professores, Thaís, né, presencialmente, eu ando pela plateia e olho nos olhos deles e pergunto: você acha mesmo que o seu aluno, no seu cotidiano da sala de aula, acha que está vivendo uma aventura? É uma ótima pergunta, professor, uma ótima reflexão para a gente. Você tinha mencionado algumas perguntas do papel da família. A gente viu que com o ensino remoto, muitas dessas famílias passaram a ter contato direto com o processo de aprendizagem de crianças e jovens. Eu gostaria que você explicasse qual deve ser o papel das famílias dos estudantes quando eles realmente estiverem em um contexto de educação híbrida. Veja bem, Thaís, olha, as famílias foram levadas da mesma forma que os professores e as escolas, de uma sexta para uma segunda-feira, a transformarem seu papel. E muitas, exatamente como a escola e os professores, não estavam preparados. Então, você ouviu, por exemplo, durante o ano de 2020, uma série de disparates, né? Os professores não estão trabalhando, os alunos não estão aprendendo, isso aqui, eu quero que meu filho repita de ano, porque ele não aprendeu nada. Ou seja, houve num momento de crise, né? Onde o nosso tempo fica um tempo circular, ele não é mais dialético, linear, você confunde tudo. Mas agora está na hora de nós esclarecermos junto às famílias, porque elas não deixarão de participar da escola. Pode ter certeza disso, Thaís. Agora, elas têm um papel específico, elas são famílias, elas não deverão ser escola, da mesma maneira que nós não viramos família. Nós somos outro tipo de instituição para a qual elas entregam os seus filhos para completarmos a sua educação formal. Então, veja, valores, princípios, tem que ser compartilhado com as famílias. Então, solidariedade, incentivar a criatividade, a autonomia, isso pode ser discutido com a família, mas a escola tem um papel especial nisso no seu ambiente, e a família deve ter outro. Então, incentivar o diálogo dos pais, dar esclarecimento para os pais do que nós estamos fazendo com os filhos deles. Né? Então, eu acho que mudou muito a relação. E pode ter certeza que as famílias estão valorizando demais o trabalho da escola e dos professores, embora haja muita ainda incompreensão a ser esclarecida. Então, acho que quando uma família entrega, né, a criança para nós, eu acho que o gesto é simbólico. O pai vem de mão dada com a criança e ele entrega para nós. Veja você como isso tem uma simbologia importante. Ele está nos dando a tarefa complementar
da educação do seu filho. E veja como isso muda. Ninguém vai de mão dada com o jovem no ensino médio. Por quê? A gente imagina que ele possa caminhar-se com os próprios pés. Aquela autonomia que nós imaginamos que ele esteja crescendo desde a educação infantil, ele começa a exercer, então, no ensino médio. Consolidar a autonomia no seu projeto de vida. Eu acho que nunca mais as escolas ficarão fora, as famílias ficarão fora da escola, Thaís. E nós teremos que ter muito equilíbrio, muito bom senso para a gente não misturar as coisas e não perder essa grande oportunidade de criar uma comunidade educativa em cada escola, com as características que a sua família tem, que os seus professores têm, e com os dispositivos de comunicação para levar o ensino, para levar a orientação que a escola dispõe. Então, Thaís, uma das grandes missões nossa na NIBI é exatamente esclarecer essas questões, porque isso é um equívoco, você imaginar que o projeto de educação híbrida depende de plataformas digitais. Ainda tem gente que sacraliza esse conceito, mas ele não é obrigatório, não é real, e cada escola vai criar a sua comunidade com a sua autonomia para poder fazer um projeto de educação. Híbrida sempre será. A sociedade é híbrida. Nós temos que fazer o aluno híbrido, o professor híbrido, e o gestor híbrido e a família híbrida. Você também mencionou anteriormente a importância da figura do professor, essa importância de fazer um planejamento em conjunto com outros professores. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a figura do professor dentro da educação híbrida. O que é que muda no papel dele e também no relacionamento com os estudantes? Olha, Thaís, o professor, eu costumo dizer o seguinte, se o professor não for apoiado, se ele não for incentivado, se ele não tiver condições de trabalho e, acima de tudo, nesse momento, se ele não tiver um projeto de formação continuada para poder explorar qualquer meio que ele tenha de melhorar o seu ensino, nada vai acontecer. Nós corremos o risco de pôr um papelzinho de embrulho novo numa ideia velha e ficarmos ainda patinando numa ideia conservadora. Então, veja, eu acho que, além das condições de trabalho, que você sabe que planejar recursos de ensino e aprendizagem remoto demora muito mais tempo, até porque o professor nunca fez isso. Então, nós temos que dar um jeito de turbinar as condições de trabalho do professor, primeiro. Segundo lugar, ele tem que aprender a fazer isso, porque usar uma plataforma digital não é só organizar um Meet e você trabalhar. Hoje nós sabemos, por exemplo, há uma série de conhecimentos que o professor precisa ter acesso para poder ter sucesso nessa educação mais moderna. Então, por exemplo, nós sabemos que depois de 8 minutos, todo mundo desliga o blá, blá, blá. Ninguém aguenta mais. Tem gente que insiste nisso. Dá aula de 1 hora, 2 horas, 3 horas falando. Então, há recursos, há conhecimentos que fazem parte das tecnologias. Olha, tanto a Google como a Microsoft têm cada funcionalidade deslumbrante para garantir aquilo que vai ser a expressão da qualidade do trabalho do professor com tecnologia, que é interação. Se o professor não aprender a incentivar, a promover a interação, volto a dizer, seja qual for a tecnologia, os alunos não aprenderão. Então, veja, Thaís, não adianta você falar, olha, vamos usar o material impresso, vamos, só que ele vai ter que ser diferente. Aquela apostila chata, pode ser bonita, tem uma porção de desenhinho, que a gente falava assim para o aluno, faça o exercício da página 32 até a página 40, não vai fazer efeito. Esse material tem que ser modificado, ele tem que ser provocador, ele tem que colocar o aluno em atividade, em ação, porque, do contrário, não funcionará. Agora, eu lhe pergunto, onde é que o professor aprendeu a fazer isso? Não aprendeu, nunca. Então, nós vamos ter que fazer, e por isso é que eu digo a você, o papel do gestor, a importância do gestor, porque ele vai ter que promover isso para os seus professores. Então, nós vamos ter que ter cursos de formação continuada para ensinar o professor a explorar tudo isso. Você bateu num ponto muito importante, que é a formação dos professores. A gente vai ter que rediscutir formação continuada e também a formação inicial do professor para trabalhar com esse universo novo. O que as universidades precisam começar a pensar para mudar essa formação?
Olha, Thaís, essa é uma questão tão difícil. Você sabe que eu sou fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, né? A universidade brasileira, pública e particular. A particular até que anda mais rápido, mas a universidade pública anda tão devagar em relação a isso, Thaís. Ela dá muito pouca confiança para a educação básica. Então, nesse momento, eu acho que nós temos que investir muito mais, enquanto a gente discute as diretrizes, a Base Nacional de Formação de Professores, a gente mobiliza as instituições de ensino superior. Eu acho que a gente tem que fazer já um SOS formação continuada. No novo ensino médio, que está em processo de implantação, a gente tem 60% da carga horária destinada à formação geral básica e os outros 40% aos chamados itinerários formativos, que estão relacionados ao projeto de vida do estudante. Na sua opinião, a educação híbrida pode ser uma ferramenta nesses itinerários? E de que forma isso pode ser feito? Olha, Thaís, se você me permite uma correção, eu acho essa divisão de 60-40 um assassinato da reforma, viu? Sinceramente falando, eu acho isso... O que eu tenho visto me deixa extremamente preocupada com a reforma do médio, sabe? As 1.800 horas, que seriam relativas aos 60%, elas dizem respeito às 4 áreas de conhecimento que já vêm sendo organizadas no currículo desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a rigor, o ensino médio deveria aprofundar as categorias, os conhecimentos, os conceitos, as maneiras de usar isso tudo dentro das 4 áreas, né? O que seria esta etapa dos itinerários formativos? Uma outra maneira de aprofundar as 4 áreas. Eu não estou vendo assim. Os movimentos que eu tenho visto são extremamente preocupantes. O aluno que vai ser protagonista das suas escolhas futuras, ele tem que ter autonomia de pensamento. Não basta que eu desfile para ele, lembre-se do que eu já falei, profissões que não vão existir mais. Não basta que eu leve um engenheiro de produção, um mecânico, um civil, para dar um show lá do que é a profissão, porque ela não vai mais existir. Às vezes eu fico preocupada, Thaís, de pessoas que ainda batem nessa tecla. Quer dizer, o que o mundo do trabalho está a exigir hoje de qualquer formação? O que ele quer? Uma competência digital profunda, uma competência de programação espetacular, um domínio de estruturas socioemocionais, um domínio de estruturas sociolinguísticas, um domínio de estruturas lógico-matemáticas. Em que profissão que isso está, Thaís? Percebe? Eu não vejo essa discussão invadindo os cursos universitários. Eu não vejo isso. Então, como é que você vai moldar o currículo do ensino médio para algo que não existe? Nós estamos, Thaís, fazendo uma gestão do momento presente com base no passado. Não adianta mais. A pandemia acelerou o futuro. Nós temos que olhar para o mundo no cotidiano. Então, do meu ponto de vista, a educação básica deveria concluir a sua formação ali no ensino médio muito mais com olhos para essas estruturas do sujeito, para enfrentar qualquer mundo que ainda virá, o mundo inconstante que não está definido, do que olharmos para o passado, a tradição das carreiras universitárias, que não existirão. Não adianta. Nós temos que nos preparar e ajudar os jovens a se prepararem para um futuro que é imprevisível e que não está definido ainda. Quando você fala isso para um gestor, um professor, uma família, você puxa o tapete deles. Mas é isso que a escola terá que enfrentar. E falando em futuro, professora, para a gente encerrar nossa entrevista, quais são, na sua opinião, as perspectivas para a educação híbrida a partir de agora? Você acha que ela deve se tornar uma realidade para a grande maioria dos estudantes brasileiros? Não há outra saída, Thaís. Não há outra saída. Nós somos todos híbridos, a sociedade é híbrida. O que nós temos que constituir com seriedade, e volto a dizer, é o gestor híbrido, o professor híbrido e o aluno híbrido, porque esta comunidade é que vai fazer crescer este acesso ao conhecimento mais qualificado que todos queremos. Não há caminho de volta. Maravilha, professora. Bom, nós recebemos hoje no USP Analisa a pedagoga, ex-presidente do INEP e atual presidente da Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, Maria Inês Fini. Nós falamos sobre educação híbrida. Professora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada eu, Thaís. Agradeço a você, a cátedra. Muito sucesso por aí. Nós que agradecemos, professora.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.